para quem está escutando. Esse aqui é o podcast Sente o Clima. Eu sou o Guilherme. Eu sou a Letícia Souza. Eu sou a Débora Pacheco. E antes de começar, eu quero dar um breve contexto de o que é esse podcast. Nós três somos alunos de graduação em Meteorologia pelo IAG-USP. E esse podcast é um projeto para uma disciplina da nossa graduação de Estudo das Mudanças Climáticas Globais. Esse é oficialmente o primeiro episódio. Caso alguém não tenha ouvido o episódio piloto, ouça. E nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre o que causam as mudanças climáticas e principalmente quais são as consequências. E para isso nós temos uma convidada muito especial, que é a Verônica, doutoranda também do IAG. Verônica, quer se apresentar? Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Primeiramente, queria agradecer muitíssimo vocês pelo convite de participar aqui desse podcast. Eu queria dizer que eu adorei o nome, achei muito interessante e inteligente esse nome. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha história. Então, eu sou engenheira ambiental de formação e eu fiz na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Londrina. E hoje eu sou doutoranda no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, na Universidade de São Paulo, e meu doutorado é na área de meteorologia. Meu projeto de doutorado é sobre poluição do ar em diferentes meios de transporte em São Paulo. Então, eu fiz várias medidas em metrô, carro, ônibus, até de bicicleta pela cidade, e aí agora eu estou finalizando meu doutorado. Maravilha, obrigado por estar aqui. E vamos direto começar a discussão. Vou convidar a Débora e a Letícia para começar a falar o que, então, causam as mudanças climáticas. Eu acho que as principais causas para as mudanças... Acho não, né? É certeza. Que as principais causas para mudanças climáticas nada mais é do que as emissões antrópicas causadas pelos homens e também as causas naturais, que são emissões naturais feitas pelo próprio planeta. Eu acho que, para explicar um pouco mais para a gente qual seria essa diferença crucial aí entre emissões antrópicas e emissões naturais, acho que a gente podia convidar a Verônica para poder destrinchar um pouco melhor para a gente a diferença entre os dois. Então, a principal causa das mudanças climáticas no nosso mundo, né, são as emissões de gases de efeito estufa. E o que seria isso? São gases que têm capacidade de acumular calor. E isso, acumulando na nossa atmosfera, faz com que a temperatura vá aumentando, né? Existe um fenômeno natural de efeito estufa, né? Até vocês comentaram isso no primeiro episódio, no piloto, quem ainda não escutou pode ir lá ouvir. E esse efeito natural faz com que a temperatura da Terra fique mais estável. Sem a camada da atmosfera, nosso planeta seria muito gelado e não existiria vida do jeito que a gente tem hoje, né? Então, esses gases, eles são importantes para a atmosfera se eles fossem totalmente naturais, né? O problema é que, principalmente com a Revolução Industrial, o homem começou a emitir muito mais gases na atmosfera, o que fez que essa concentração aumentasse bastante e a temperatura consequentemente, né? E isso veio, como eu disse, por causa da Revolução Industrial, por causa do aumento da população, né? Então, cada pessoa gasta muita energia, queima combustíveis, né, que é a principal fonte antrópica, no caso, tanto na indústria, como nos carros, como até na produção de energia, caso ela não seja limpa, né, como nós dizemos. E esses gases, eu acho que o principal problema é que a gente tem um planeta que tem um limite, né, de coisas que a gente pode usar, né, por exemplo, os combustíveis, né, eles são limitados, a gente nunca parou para pensar nisso, a gente só está gastando e não pensando nessas consequências, né. Agora que a gente está começando a perceber, né, a temperatura do planeta já aumentou 1 grau
em média, né? Já aumentou 1 grau, a gente já está 1 grau acima do normal. E o que a gente vai fazer, né? Agora, a gente já deveria estar fazendo alguma coisa, né? Bom, complementando, né, o que a Verônica falou, eu tenho uns dados aqui um pouco alarmantes, mas desde a Revolução Industrial, o CO2 presente na atmosfera aumentou em 35%. E assim, é de causar um pouco de impacto, né, porque pouco tempo pensando, né, pensando em eras, né, a gente está há pouco tempo com 35% a mais de CO2, e ele é responsável por 55% das emissões mundiais de gases de efeito estufa, né? Então, assim, é o que a Verônica falou, a gente começou a se preocupar com isso agora, e assim, já era para a gente estar preocupado com isso há muito tempo, né? Já começar a fazer essa mudança no nosso ambiente, né? No nosso dia a dia, muito antes. Sim, e se fala muito do dióxido de carbono, mas também se esquece de outros, né? Como, por exemplo, o metano, que é inclusive muito mais potente em absorver o calor. Tem também os clorofluorcarbonetos, que hoje já não são mais tão utilizados, mas também tiveram impacto. O óxido nitroso, o black carbon, ou carbono negro, que vem da queima incompleta. E existem causas naturais de mudanças climáticas que, inclusive, causaram grandes mudanças no passado, como, por exemplo, erupções vulcânicas e variações na emissão de radiação do Sol, mas o que a gente observa hoje é causado pelas emissões humanas de gases do efeito estufa. Isso é algo que é comprovado por simulações, por pesquisas, por experimentos, inclusive aquele que ganhou o Nobel da Física em 2021. Exatamente. Então, na hora que você falou sobre as emissões naturais, porque muitas pessoas falam, as mudanças climáticas não existem, simplesmente tem as emissões naturais, tem essas que você mesmo mencionou, mas tem coisas que fazem bem parte assim do nosso dia a dia, que no caso simplesmente é o aparelho digestivo do gado, né, que faz a emissão do metano. A gente também tem os aterros sanitários, tudo que a gente joga fora, entre aspas, vai para algum lugar. E aí tem os aterros, tem nada mais, nada menos do que as plantações de arroz, que é basicamente o que os brasileiros comem, né? Também tem a questão da mineração e também queimas de biomassa, né? Quando você falou também que sobre as mudanças climáticas, elas são muito mais afetadas pelas emissões antrópicas, no caso dos humanos, do que das naturais. Isso é verdade, tanto que em alguns relatórios a gente consegue ver num gráfico que ele coloca as emissões naturais e qual era a influência delas na temperatura da Terra. Então, simplesmente só as naturais, você vê exatamente um gráfico linear, mas quando ele coloca uma simulação do que realmente ocorre com as emissões antrópicas, você vê uma linha exponencial, né? Então, dá para ver que é uma coisa assim super séria, que a gente realmente tem que olhar com um pouco mais de atenção e cuidado. Porque, tipo, por que é tão importante e relevante, então, a gente olhar para essas emissões antrópicas, sabe? Sim, eu vi um dado uma vez, infelizmente eu não lembro a fonte, de que as mudanças causadas por humanos desde o período pré-industrial foi feito em aproximadamente 50 anos, o que fatores naturais levariam 10 mil anos para causar. Então, é uma discrepância muito grande entre mudanças causadas por fatores naturais e por humanos. Se a gente for olhar os dados do Global Carbon Budget de 2020, a gente vê que hoje a gente emite quase 40 gigatoneladas de CO2 na atmosfera, né? E 83% disso é só de queima de combustíveis fósseis, tipo carvão, óleo, gás.
E também uma outra grande porcentagem é a mudança do uso do solo, né? Que é uma coisa que às vezes a gente esquece. Mas a mudança do uso do solo, apesar de poder ser natural, hoje em dia, ela é por causa da mudança antrópica, né? Que a gente que está desmatando as nossas áreas verdes, né? Isso que a Verônica falou é bem interessante a gente entrar, porque a mudança do uso do solo é algo que está acontecendo assim desenfreado em todo o mundo, mas aqui no Brasil a gente consegue ver mais claramente que áreas que antes eram florestas ou tinham área de proteção, né? A gente está vendo ser devastada por gado, por queimadas, né? Para pastos, né? E para retirada de madeira, muitas vezes também. Então, isso vai entrar nas consequências logo mais, que a gente vai começar a falar. Só que isso altera tudo, todo o processo, né, daquela região, né, daquele ecossistema. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de fazer uma alteração daquele ecossistema, daquela região, de uma determinada região, porque não é pensando apenas no microclima, né? Isso afeta outras regiões, outras áreas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado sobre quando fazer, como fazer uma alteração, né, no solo de determinadas regiões. Com as mudanças climáticas, a gente consegue perceber que uma ação que a gente faz, por exemplo, nos Estados Unidos, não afeta apenas a população ali dos Estados Unidos, né? Afeta o mundo inteiro. E muitas pessoas não têm essa ideia, né, de que o que eu faço aqui, o que eu desmato aqui, o que eu emito aqui, eu posso estar alterando a vida de um índio que está ali no meio da Amazônia, que não tem nem ideia do que seja mudanças climáticas, né? Exatamente. E daí você me fez lembrar também da COP26, né, que aconteceu agora no dia 31, se não me engano. Houveram alguns países que eles disseram simplesmente que eles não vão diminuir, sabe? E daí volta naquele 1 grau que você falou que a gente está hoje. Então, eu estava olhando até uma pesquisa de que estava falando assim, que a frequência de temperaturas extremas, ela estava batendo de 1800 a 1900, ele estava batendo um evento extremo de temperatura a cada 10 anos. Mas com a temperatura que a gente está hoje de 1 grau, é de 3 para 10. E daí começa a aumentar num grau, assim, uma coisa que você pensa assim que já não tem para onde voltar, sabe? Então, o caso mais hardcore que eu posso dizer assim é o de que se a temperatura global aumentar em 4 graus, simplesmente as chances de ocorrer uma temperatura extrema no planeta é de 9 entre 10. Então, volta de novo naquilo que a Deb falou sobre desmatamento, um monte de coisa, e tudo, quando você vai olhar, está relacionado ao dinheiro, assim, sabe? E daí, alguém quer um pouco mais de dinheiro agora, só que o que ela está fazendo hoje implica em diversas questões, sabe? Não só econômicas, sociais. Daí acho que pode falar. Isso que você falou é muito importante e também acho que a gente precisa fazer uma reflexão, porque, por exemplo, os nossos governos, eles fazem planejamento de 4 anos. As empresas fazem planejamentos para extrair o máximo de lucro que eles puderem no próximo ano, no máximo nos próximos 5 anos, né? Então, é tudo muito imediatista, né? E a gente esquece das consequências que podem vir após esses 4 anos, né? E toda vez que passa esses 4 anos, parece que a gente volta a estaca zero, né? Porque não tem planejamento. Aproveitando o gancho de falar 1 grau, alguém pode pensar, mas aumentou 1 grau ou 1,1 grau desde o período pré-industrial, isso não é muita coisa. Mas 1 grau faz uma diferença absurda. Tipo, se subir mais 1 grau, isso é suficiente para matar quase toda a população de corais do mundo. Já estamos entrando nas consequências, né?
Mas, assim, se você parar para olhar de fato, a diferença que 1,2, 1,5 graus fazem pode ter um efeito extremamente grave. Eu acho que o exemplo mais, assim, emblemático, talvez, desse 1 grau seja que se a gente está com uma temperatura de 0 graus, a gente tem gelo. Se esquenta 1 grau, esse gelo vira água, né? Então, aqui a gente já está falando de uma consequência muito importante das mudanças climáticas, que pode ser o derretimento das calotas polares, tanto no Ártico quanto na Antártica, né? E isso, consequentemente, pode aumentar o nível do oceano, né? Exatamente. E aí você entrou num tópico que eu fiquei, vou dizer, olhando com mais atenção essa semana sobre a questão do Ártico, dos polos, né? E daí algumas pessoas podem dizer, algumas pessoas mais leigas, né? Eu acho que os polos servem para tentar resfriar o planeta e tal. A gente sabe, né, que tem aquelas correntes de ar, mas os polos, eles são super importantes para a reflexão dos raios solares, né? E daí a gente entra no campo do albedo, né? Que, tipo, simplesmente os polos servem para refletir de volta para o universo, né? Digamos assim, os raios solares. E daí eles têm uma importância tão gigante que mesmo a atmosfera fazendo esse serviço não é tão grande quanto o dos polos, né? E daí você entra num ciclo não virtuoso, que é do tipo, cara, simplesmente, quanto mais esses polos vão se derretendo, a potência desse albedo diminui, faz com que a temperatura da Terra continue aumentando, e daí chega a pontos, assim, alarmantes e até mesmo irreversíveis, porque as calotas polares são gigantescas, assim, e daí você acaba pensando, como é que eu faço para reverter tudo isso, sabe? É muito louco, assim, não tenho nem o que pensar, assim, sabe, sobre isso. Entra na questão que o Gui falou no episódio piloto de retroalimentação, né? O que a Letícia abordou agora é exatamente isso. Quanto mais acontece, e a retroalimentação positiva. Muita gente fala, mas retroalimentação positiva é algo positivo, algo bom? Não, é algo ruim, muitas vezes. Porque acaba com que o ciclo, ele continue. Então, por que é positivo? Porque o ciclo continua. E nesse caso, quanto mais derrete, menos reflete, mais esquenta, e assim vai, e cada vez mais o nível do mar aumenta, e as consequências a gente vai ver, infelizmente. Acho que um exemplo dessa retroalimentação que a gente está falando é, por exemplo, com as correntes oceânicas, né? Com o derretimento natural, assim, do Ártico, tem uma corrente oceânica que passa ali próximo do Ártico, que ela vem quente, então ela acaba esquentando ali o oceano próximo dos Estados Unidos, na costa leste, e aí ela se resfria ali no Ártico para continuar descendo o Oceano Atlântico, né? Se a gente acabar com esse gelo do Ártico, essa corrente não vai mais conseguir esfriar. E a gente vai mudar toda a circulação de temperatura do oceano, e já extrapolando um pouco, isso também altera as correntes atmosféricas também. A gente vai mudar totalmente como que a atmosfera funciona atualmente, né? Uma área grande de gelo, como é o Ártico, a Antártica, elas mudam muito, né? Vai mudar muito esse equilíbrio natural da Terra que a gente tem hoje. E quais são as consequências disso? A gente consegue, através de modelos matemáticos, projeções climáticas, a gente consegue prever, né? E isso que o relatório do IPCC traz com muitos pesquisadores e muitos estudos, né? Sim, e além de reduzir o albedo do planeta, que, para quem não sabe o que é albedo, é a capacidade de uma superfície de refletir a radiação do Sol de volta para o espaço, além de
destruir também ecossistemas e habitats de animais que vivem em regiões polares, além do aumento do nível do mar. Também existem, principalmente no extremo norte do planeta, as regiões chamadas de permafrost, que são regiões onde o solo é permanentemente congelado o ano inteiro. E essas regiões de permafrost, o solo tem muito material orgânico. E se esse permafrost derreter, ele também vai liberar uma quantidade imensa de metano. Então é outro efeito de retroalimentação positiva. Se esse metano for liberado e aumentar ainda mais a potência do efeito estufa, mais permafrost vai ser derretido, e isso vai se tornando cada vez mais frequente. E aí, assim, uma pessoa pode pensar, isso é um efeito natural, o gelo está derretendo ali e vai liberar o metano, normal. Não é, né? Está sendo potencializado por causa da ação humana. Se a gente não tivesse aqui, esse gelo não teria derretido e esse metano não seria liberado para a atmosfera, né? O nome não é permafrost à toa, ele é permanente. Inclusive, tem a vegetação ali da região é totalmente adaptada para aquele clima, né, de permafrost congelado o ano inteiro, né? A gente estaria também destruindo espécies de árvores, de animais, um ecossistema inteiro que mora ali, né? É bem complicado. Vocês falando, me lembrei, né? Porque, cara, a gente está numa situação irreversível de uma coisa gigante que não depende só da gente, não depende só dos estudantes de meteorologia, não depende só dos ambientalistas, depende de uma camada tão grande assim de pessoas, sabe? E nós somos cerca de 8 bilhões de pessoas na Terra, sabe? E aí volta lá no episódio 0, nosso piloto, que a Debbie falou muito sobre educação, assim, sabe? Então, imagina que uma criança hoje que vai aprender um pouco mais sobre mudanças climáticas, como que ela deve cuidar da terra e tal, ela só vai, sei lá, usar isso daqui 20, 30 anos. E como é que a gente deixa, sabe, de usar coisas que são tão atuais, uma televisão, como é que a gente deixa de usar? Muitas pessoas gostam de utilizar roupa de marca. Como é que é fabricado, sabe? Então, tem também essa questão mais da consciência do que eu compro. Não afeta só a mim, sabe? Não afeta só a minha família. Afeta animais, assim, sabe? Os animais, eles não têm culpa de nada, sabe? E, infelizmente, eles estão vivendo a vida deles e a gente acaba prejudicando, assim, sabe? Eu sou muito emocionada, gente, com esses temas. Quando afeta animal, eu fico doida. É verdade, porque eles não têm consciência, né, do que está acontecendo. Eles talvez estejam sentindo que está esquentando e isso está mudando, inclusive, os hábitos deles, né? Que a gente tem certas épocas do ano que, por exemplo, os animais acasalam, né? E por causa desse aumento de temperatura, esse tempo, né, que eles têm está sendo alterado também, né? Gente, quando entra na questão animal também dá um aperto, assim, que infelizmente eles não têm culpa e eles sofrem muito mais, assim, de imediato, né? Isso me lembra o caso da Austrália, 2019-20, que 3 bilhões de animais foram afetados pelas queimadas lá. Então, assim, eu lembro das notícias, das fotos, dos vídeos, e eu ficava, assim, inconformada com aquilo. Eu falava, como ninguém fez nada, como não fazem nada. Mas foi incêndios, né, florestais que queimaram 115 mil quilômetros quadrados de mata. E, assim, morreu pessoas, né, pessoas foram afetadas, mas os animais, assim, foi algo devastador. E a Verônica tocou no assunto sobre reprodução, né, isso também afeta completamente
onde eles vão se reproduzir, né? Geralmente, vai num lugar mais quente, mas e se aquele lugar já não foi mais confortável para eles, né? Ou se um outro lugar ficar mais frio, ou se aquele lugar que ele já está acostumado muda completamente o tipo de alimento, né? Porque não vai ter mais aquele tipo de alimento naquela região. Então, a gente tem que pensar nisso e com bastante cuidado, porque quando a gente começa a envolver não só a gente, né? Na verdade, assim, as mudanças climáticas vai envolver todo mundo, não tem o que fazer. Mas a gente, quando muitas pessoas, não vai me afetar, porque isso vai acontecer nos próximos, sei lá, 50 anos. Muita gente que é assim, né? Não tem empatia nenhuma, não tá nem aí. E isso me deixa um pouco revoltada, porque não pensa nem no seu sobrinho, no seu filho, no seu neto, não pensa em nada, porque provavelmente essa pessoa não vai ter a qualidade de vida que a atual tem, né? Eu também queria trazer que, assim, a gente fala, né, de mudanças climáticas, até no episódio piloto vocês falam do termo aquecimento global, né, que o Gui falou que não gosta desse termo, né, inclusive nos últimos anos a gente tem visto uma mudança, né, que antigamente a gente falava aquecimento global, hoje em dia se fala mais de mudanças climáticas, porque realmente é um termo mais adequado para isso, porque a gente está falando aqui do aumento de 1 grau na temperatura média da Terra, mas se você for olhar os diferentes continentes, né, espacialmente, essa temperatura não é igual na Terra toda, né, é uma média. E se a gente olha isso espacialmente, a gente vê que tem regiões no Ártico que já a temperatura já aumentou 3 graus, não é só 1, já são 3. A região, o hemisfério norte do planeta tem aumentado mais a temperatura, né? Uma das razões disso é que a parte norte do nosso planeta tem mais continente, né? O continente, a Terra, ela tem uma capacidade térmica diferente da água, né? A água aguenta manter sua temperatura com diferentes, tipo, ela consegue absorver mais calor antes de mudar a temperatura dela. Já o continente, pequenas diferenças de temperatura já conseguem mudar, né, essa temperatura dela. Então, a gente observa um aumento de temperatura maior no hemisfério norte do que no sul. Mas isso não quer dizer que nós aqui no Brasil, por exemplo, estamos salvos, né? Aqui no Brasil, a gente já vê um aumento de temperatura na ordem ali de 2 graus na parte mais central, né, ali em Goiás, no norte de Minas, no sertão nordestino, a gente já observa aumentos de temperatura média na ordem de 2 graus, né? E continuando, né, sobre esse aumento da temperatura desigual, né, no planeta, eu tenho um dado aqui sobre a Alemanha, que teve um evento climático drástico, assim, né, esse ano, que foi aquelas inundações que teve, e saiu um dado sobre lá, que lá é tão industrializado que está aquecendo 2 vezes mais rápido que a taxa de aquecimento global. Isso foi afirmado por um especialista, né, do assunto, e isso já entra na parte de chuvas, né, que altera totalmente o regime de chuvas. Quanto mais quente, mais evaporação, e a quantidade de chuvas, assim, aumentou muito na região oeste, né, teve 205 mortos naquela região, entre Bélgica, Alemanha e Holanda, e o oeste da Alemanha não viu tanta chuva em 100 anos, né? Então, assim, é preocupante, e as chuvas torrenciais lá, assim, começaram a ficar um pouco mais frequentes, não só lá, né, mas esse dado é importante porque a Verônica falou sobre o hemisfério norte, então a gente tem que entrar nesse assunto, e segundo os estudiosos daquela região, significa que as chances de chuva forte são de 20% maiores em comparação com o século XIX. Essas mudanças climáticas, elas aumentam a frequência com que eventos extremos ocorrem, né? E eu acho que esse exemplo da Alemanha é muito interessante, porque antigamente a gente via as consequências, né, dessas mudanças climáticas muito em regiões de países em desenvolvimento, né? Tipo,
as enchentes no Brasil, a gente já está cansado de saber das consequências, né? Deslizamentos de terra e enchentes, né? Na Índia também a gente ouve falar muito sobre isso, mas agora a gente está começando a escutar em países em desenvolvimento, né? E aí isso me traz uma questão, será que agora a gente vai começar a fazer alguma coisa para mudar isso, né? Talvez seja a principal consequência que a gente consegue enxergar hoje, seja o aumento na frequência dos eventos extremos. Então, tanto ondas de calor quanto ondas de frio, as inundações, tempestades, ciclones, também períodos de estiagem, né? A gente teve recentemente a maior crise hídrica no Brasil em 91 anos. E isso tudo afeta todas as atividades humanas, né? Afeta a agricultura, afeta transportes, afeta a nossa saúde também. Sobre a crise hídrica, né, do Brasil, é um dos maiores desde 90 anos. Então, infelizmente, estamos vivendo uma marca histórica e que envolve todo o restante do mundo, né? Porque se a gente for falar de crise energética somente no Brasil, a gente vai falar realmente de mudanças climáticas, porque envolve, né, a questão hídrica. Mas quando a gente entra lá na crise energética e vai falar da China, lá eles usam carvão. Só que as minas de carvão, elas foram inundadas, ou seja, mas é uma coisa que aconteceu naturalmente. Não vou colocar aqui que foram por conta de mudanças climáticas, porque eu ainda não cheguei a ver pesquisas, mas imagina que isso acaba ocorrendo cada vez mais. Então, é uma coisa que afeta, sim, que tem o envolvimento das mudanças climáticas, e lá eles já estão sentindo, né? A demanda está tão alta por energia que acabou tendo diversos apagões. E aí, quando você entra em outra crise energética, que também acabou sendo afetada, que foi a zona da Europa, onde, se eu não me engano, é gás natural. Então, lá também a demanda por energia acabou aumentando, só que o gás natural lá começou a aumentar por conta do inverno. Então, imagina que lá também o inverno cada vez mais vai ficar cada vez mais extenso, e daí você vê as coisas se conectando de uma maneira que, cara, a gente precisa mudar hoje, assim, sabe? Não é para amanhã, tem que mudar hoje. Porque começou na crise hídrica, na crise energética, e depois a crise da saúde, depois, sabe? Cada vez mais aumenta as crises. Entrando em alguns dados sobre a crise hídrica aqui do Brasil, que eu fiquei assim um pouco chocada, mas eu presenciei, mas eu não passei por isso diretamente, né? Mas eu estou passando, na verdade, economicamente, né? Economicamente, todo mundo foi afetado, assim, sem sombra de dúvidas. Eu não sofri com a falta de água agora, não estou sofrendo agora, mas a quantidade de pessoas, animais que sofreram e a economia mudou completamente, né? Eu tenho dado aqui que a energia residencial subiu em 20% até julho. E assim, eu falei, caramba, cara, é muita coisa. Imagina quem já não tinha muito como pagar essa energia, e agora, como é que tá? E afetados diretamente sobre a crise, sobre essa seca, né? Foram dos 2.445 municípios impactados, 7 estados com 100% dos territórios afetados. E apenas 27 milímetros de chuva em um mês, que é 1/3 do esperado. Então, segundo o coordenador do CEMADEM, né, José Marengo, pessoa incrível, cientista incrível, ele diz que a era de extremos do clima já é realidade no Brasil, e a gente está vivendo isso. Assim, a gente já está vivendo isso há muito tempo, mas agora as pessoas começaram a acordar, né? Algumas, né? A gente está tentando fazer com que todos vejam esse podcast é isso, né? A gente está querendo divulgar com que as pessoas entendam e vejam a gravidade de tudo isso e que está acontecendo já. Não vai acontecer daqui a 50 anos, já está acontecendo. E eu acho que, no caso do Brasil, é preocupante que nossa principal fonte de energia, né, é a hídrica, que está totalmente dependente da quantidade de chuva, e o plano B do Brasil são termoelétricas, né? E termoelétricas,
é a queima de combustível, né? Queima de óleo, basicamente. E isso vai emitir muito mais poluentes na atmosfera do que num cenário em que está chovendo bem, né? Acontece. Eu queria aproveitar o gancho da palavra poluentes para falar um pouco sobre os perigos que as mudanças climáticas dão para a saúde humana. Teve um relatório da OMS que foi liberado em outubro de 2021, em que eles dizem as mudanças climáticas são a maior ameaça à saúde da humanidade. E isso vai desde mortes causadas por eventos extremos, inundações, mas também pela poluição atmosférica. O dado da OMS diz que a cada minuto no mundo, 13 pessoas perdem a vida por causa da poluição do ar. Tem eu acho que foi em 2018, né, um relatório da Organização Mundial da Saúde que diz que 7 milhões de pessoas morrem por ano por causa de poluição do ar, tanto indoor, né, que seriam os ambientes internos, né, nossas casas e tal, e nos ambientes externos, que é aqueles momentos que a gente está na rua, né, em ambientes abertos. E esse número é muito preocupante, porque se a gente faz um paralelo, por exemplo, com o número de pessoas que morreram por causa do Covid, que se não me engano, eu não sei quanto que esse número está agora, mas eu olhei uns meses atrás, estava assim, 4 milhões. E isso, a pandemia já faz mais de um ano. Se você for ver, a quantidade de pessoas que morrem por poluição do ar é muito maior do que por causa do corona, não querendo desmerecer, né, nem todas as mortes que ocorreram por causa disso, mas a gente percebe que a poluição do ar não tem tido a importância que deveria ter, né? A quantidade de pessoas que morrem silenciosamente por causa da poluição do ar é muito grande, e as pessoas não têm noção disso, né? Como se a poluição do ar fosse um matador silencioso, né? E, inclusive, uma matéria da National Geographic desse ano fala exatamente sobre isso, né? Como se a poluição do ar fosse uma pandemia em slow motion, né? Como se fosse uma pandemia estendida. E as pessoas não têm ideia disso, né? Porque a poluição do ar, na maioria das vezes, é invisível aos nossos olhos, né? Quando nós vemos a poluição do ar, é porque a situação está muito gritante, né? Em São Paulo, a gente consegue ver ali no iniciozinho da manhã, né, uma camada bem escura de poluição no ar, poluição do ar na atmosfera, né? Não é sempre que a gente consegue ver, mas ela está sempre ali, né? E não só falando de São Paulo, né, que é uma megacidade, a maior megacidade do Brasil, mas se a gente pega as cidades no interior, a gente não tem nem ideia do que está acontecendo ali, porque a gente não tem estações de monitoramento, né? Isso é uma coisa muito grave, porque a gente não tem ideia de como está a situação na maioria dos municípios brasileiros, né? Exatamente. E é bom você ter falado um pouco sobre isso também, da relevância, né, sobre os estudos também das poluições atmosféricas e o ar poluído, porque o nosso corpo ele funciona muito bem para filtrar esses tipos de poluentes, só que chega um momento que ele não consegue filtrar tudo, né? Então, acho que um exemplo bastante fácil das pessoas, né, conseguirem comparar é o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele precisa trocar o filtro. Então, o nosso pulmão, ele funciona exatamente como um filtro, só que a gente não consegue trocar ele, né? Então, quando você vai fazer a troca do filtro de um ar-condicionado, você vê, de um carro, por exemplo, você vê aquele pó preto, não sei nem o que tem tanto ali, mas tão preto, e aquilo acaba entrando dentro da gente, né? Então, mostrando mais uma vez que é importante realmente a gente olhar para isso, e um estudo também mostrou que cerca de 150 mil pessoas morrem hoje em dia por conta das mudanças climáticas, e até 2050 esse número vai dobrar. Então, é um número muito, muito grande, né? E voltando ainda sobre a questão da biologia, quando está muito calor, a gente reclama bastante, né? A gente fala, ai, que calor. Só que tem uma coisa interna dentro da gente que tenta
controlar isso? Então, aí a gente olha para a pressão interna do nosso corpo, aí tem, né, a questão do suor e tal, mas só que imagina passar vários e vários dias igual lá no hemisfério norte, né? Às vezes fica tão calor que eles chegam lá a 50 graus. Imagina ficar vários e vários dias daquele jeito. Não tem ser humano que aguente, sabe? Então, quando a gente olha para a biometeorologia, isso se encaixa muito bem, né? Então, é importante também estudar isso, porque o que a gente está emitindo volta para a gente, de alguma forma. Está voltando, e muitas pessoas estão morrendo por conta disso. É importante falar também que a poluição do ar, ela é tanto por gases, né, quanto partículas. E as moléculas dos gases, elas são muito pequenininhas, ou seja, elas conseguem entrar direto na nossa corrente sanguínea praticamente, né? O nosso pulmão não é capaz de filtrar essas moléculas tão pequenininhas, e isso gera uma reação que a gente chama de oxirredutiva, né? Que basicamente gera inflamação no nosso corpo, né? O nosso corrente sanguínea sente ali aquele poluente e, opa, o que é isso aqui? A forma dele se proteger, né, é aumentando a acidez do sangue, por exemplo. Isso tem consequências em praticamente todos os nossos órgãos, né? Então, as consequências da poluição do ar estão praticamente no corpo inteiro, né? Principalmente nas vias respiratórias ali, né? Que pode dar infecção, falta de ar, pode ter um excesso de muco, né? Porque ali na tentativa de tirar essas partículas ou esses gases ali os gases não dá, né? Mas para tentar tirar aquela poluição ali que está impregnada no pulmão, o nosso pulmão começa a gerar muco para tentar tirar, então isso pode dar até ataque de asma, né? Que pode constringir ali as vias aéreas, né? E dar um ataque de asma. Fora isso, depois que essa poluição, né, chega na nossa corrente sanguínea, ele pode ir para qualquer lugar do nosso corpo, né? No nosso coração, causar arritmia, ataque cardíaco, causar coágulos, e isso pode gerar doenças cardiovasculares, né? E falando de cérebro, isso pode ocasionar acidente vascular cerebral, dores de cabeça, até Alzheimer e Parkinson tem alguns estudos que fazem a relação de poluição do ar com consequências, né, do nosso corpo. Nossa, assustador. Assim, assustador de verdade. Cada vez que alguém fala um dado desse, eu fico, meu Deus, e agora? Tipo, como é que a gente vai fazer? Não há máscara, não é nada que resolva. Então, assim, eu sempre fico assustada com esses dados, né? Mas a Letícia tocou sobre biometeorologia, né? E eu fiz essa disciplina no IAG, eu achei interessantíssima relacionar o conforto, né, do ser humano, a saúde humana, dos animais, com a meteorologia. E isso entrou num dado que eu vi sobre o Canadá, que teve um recorde de 49,5 graus este ano. Isso aí, este ano. E aí superou 4,6 graus do que já tinha registrado até então. Então, assim, foi um recorde. Morreram centenas de pessoas. E eu já penso, nossa, o conforto térmico é uma coisa muito doida, né? Porque, assim, passou de 30 graus, eu já fico, assim, irritada já, sabe? Já não fico bem. E se continuar do jeito que tá, a tendência é que a temperatura aumenta cada vez mais, então o desconforto será maior. Se tiver mais poluente, aí a saúde vai ser afetada, né? A saúde já está sendo afetada, mas cada vez pior, mais mortes, mais desconforto, e assim vai. Não há dinheiro que resolva isso. O desconforto vai ser para todos. E em alguns países, isso já está acontecendo, como no Canadá. E assim, igual a Verônica, acho que tinha comentado, algumas situações aconteciam mais em países subdesenvolvidos, né? Ou em desenvolvimento. Agora está acontecendo em países desenvolvidos, em países ricos, que a gente já tem um preparo para muito mais coisas do que países como o Brasil. E mesmo assim, as pessoas ainda não estão acordando, né? Então, acho que
agora talvez as coisas começam a ser ouvidas, porque tem extremos de temperatura, extremos de chuva, extremos de queimada, extremos de tudo. Então, e não está acontecendo, tipo, só na Índia, só no Brasil, só na África, tipo, tá acontecendo em países africanos, né, no caso, tá acontecendo em países ricos, no hemisfério norte, que geralmente são taxados como países que tá tudo certo, tá tudo beleza, tudo funcionando, né? E isso que a Débora falou, que, por exemplo, na Europa, né, eu já morei um tempo na Alemanha, e lá, quando faz calor, os prédios, né, toda a arquitetura ali da Europa é feita de uma maneira que mantém o calor dentro do prédio. Então, quando faz calor é muito quente. As janelas não abrem muito, né, exatamente para evitar que esse esfriamento, quando está frio, aconteça. Então, é muito difícil. Assim, a gente vai ter que mudar até a arquitetura das regiões mais ao norte ou bem ao sul, né? Porque elas são preparadas para aguentar frio, não calor. E é isso. E uma outra consequência que é perigosa para a saúde humana é que, com o aumento das temperaturas e mudança nos regimes de chuva, isso também aumenta a proliferação de vetores de doenças, como, por exemplo, pernilongos. E isso também é uma coisa que eu praticamente não vejo sendo considerada. É também uma consequência das mudanças climáticas e também é perigosíssima para a saúde humana. Com certeza. Eu acho que quando a gente estava falando ali sobre poluição e sobre como ele impacta, né, a nossa saúde, eu fiquei muito curiosa, Verônica, sobre a sua pesquisa mesmo, né? Porque eu acho que eu já cheguei a ver você palestrando sobre os seus estudos. E assim, o que você achou mais de relevante assim no seu estudo sobre essa questão do ser humano mesmo, sobre a poluição, né, na cidade? Conta um pouquinho para a gente. Fiquei muito curiosa. Recapitulando, a minha pesquisa é pesquisar, né, como que é a poluição do ar em diferentes meios de transporte. E da onde veio essa ideia de estudar especificamente isso, né? É porque durante o nosso dia, a gente faz diversas atividades, né? A gente fica em casa, a gente saía para trabalhar, né? Agora essas coisas mudaram um pouquinho, mas a gente sai para trabalhar, pega ali um ônibus, pega um metrô, fica no trabalho, volta para casa. E quando a gente faz, quando assim, vários pesquisadores, né, fizeram medidas da concentração da poluição que as pessoas estão expostas nesses diferentes locais, se você olha a porcentagem da exposição das pessoas no tempo, ali no momento em que elas estão no transporte, essa porcentagem é bastante alta. Tem estudos que chegam a relatar que 50% da exposição de uma pessoa pode ocorrer nesse momento de transporte. E por quê? Porque nas grandes cidades, a maior fonte de poluição do ar são os carros, os ônibus, né, essa queima de combustíveis fósseis nas ruas. Então, quanto mais próximo você está ali da fonte, né, que são os carros, os ônibus, mais você está exposta a essa poluição. Então, daí que veio essa motivação de estudar como que isso acontece, em qual grau, qual que é essa concentração em São Paulo, né, que é onde eu faço o meu doutorado. Então, a gente fez medidas em metrô, em ônibus, em carro e de bicicleta na cidade, e assim, eu medi 2 poluentes diferentes, né? O material particulado fino, que são partículas bem pequenininhas, que têm uma correlação alta com efeitos na saúde, né? Como eu já tinha dito ali, as doenças cardiovasculares, principalmente, né? Respiratórias também. E o black carbon, que é uma partícula de carbono mal queimado, digamos assim, né? A queima completa do carbono vai gerar CO2, mas isso não acontece 100% do tempo, né? Então, acaba gerando alguns poluentes. Nesse caso, o black carbon é uma partícula de carbono bem pequenininha, de coloração escura, por isso que ele é chamado de black carbon, né? E ele
faz muito mal para a saúde, até mais que o material particulado fino, né? Então a gente estudou muito esses dois poluentes, e o black carbon também é uma forma, tipo um tracer da queima de combustíveis fósseis, né? Seria uma confirmação que essa queima de combustíveis é que está causando esse black carbon, esse material particulado nos meios de transporte, né? E nas medidas que eu fiz, a gente fez as concentrações mais altas foram no metrô. E eu achei esse resultado muito interessante, que assim, essa concentração maior no metrô não é vista em todos os locais. E como o metrô é mais longe das ruas, por exemplo, né, que normalmente ou ele é subterrâneo ou ele está ali numa pequena altura, né, diferente do nível de rua, na maioria das vezes, né. E mesmo assim, ali a gente mediu as maiores concentrações, a gente achou isso muito curioso, né? E uma das teorias para que essas concentrações são mais altas ali no metrô é que existe alguma fonte de poluição interna ali no metrô, né? Que seria a frenagem ali do mecanismo das rodas, das engrenagens ali do metrô, né? Essa freada. E toda a estrutura do metrô é metálica, né? E isso tudo vai soltando partículas ali com o uso, né? E isso poderia ser uma das causas que essa concentração é mais alta no metrô. E as concentrações entre carro e ônibus, a gente achou que as concentrações são mais altas no ônibus, né? No carro, a gente está, assim, teoricamente mais protegido, porque a gente tem controle sobre se a gente fecha a janela, se a gente liga a recirculação do ar, né? Isso tudo acaba nos protegendo mais da entrada de poluentes dentro dos nossos carros. Mas eu não estou dizendo que andar de carro é melhor do que andar de transporte público. Por quê? Porque o carro é a principal fonte de poluição numa cidade, né? Então, se a gente aumenta o uso de carros, a gente vai aumentar essa poluição tanto dentro do ônibus quanto dentro do metrô também, né? Então, a melhor forma da gente melhorar essa qualidade do ar de maneira em geral, né, é evitar o uso de carro, né, incentivar o uso de transporte público, que seria a forma que a gente estaria emitindo menos poluente na atmosfera, né. Muito interessante. Vou deixar você falar, Debbie, desculpa. É que eu tenho uma pergunta sobre essa questão do metrô, né? Não sei se a Verônica já aprofundou sobre isso, e eu achei interessante, porque assim, uma vez ela já tinha me contado, né? Eu já sabia, né? Eu e a Verônica, a gente convive bastante, eu participei de algumas medições com ela. Foi assim, bem interessante saber depois, né, como é que foi o dado. Mas essa questão do metrô, eu fiquei muito intrigada, assim. Eu falei, gente, como assim? Como assim? Que loucura, né? A gente achando que o metrô era tranquilão. E, Verônica, alguns tipos de trens, ou você sabe, não sei se você tem esse conhecimento, mas alguns tipos de trens que emitem mais, ou é a situação ali de como é construído o metrô, ou tem alguma outra variante que afeta mais? Então, as principais coisas que afetam não é assim o tipo do trem, por exemplo, porque a gente tem trens mais modernos, né, que são com ar-condicionado, né, principalmente a linha amarela em São Paulo, né, quem conhece sabe que os metrôs da linha amarela são muito mais modernos, tem ar-condicionado, né, só que as medidas na linha amarela, apesar disso, né, de ter ar-condicionado, as concentrações foram até maiores na linha amarela. Ela é totalmente subterrânea, né, diferente das outras, a linha azul e a linha vermelha, tem partes que são acima que estão na superfície ou acima, né, da superfície, mas mesmo assim as concentrações no metrô, na linha amarela, foram maiores. E na época que eu fiz as medidas, o metrô estava em obra, né? Eles estavam construindo a Oscar Freire, a estação da Oscar Freire, e poeira de obra, né? Acho que todo mundo tem noção do quanto que acaba sujando, né? Então, esse poderia ser um dos motivos. Outra coisa que pode afetar muito é justamente isso de estar acima da superfície ou abaixo.
se o trem tem janela ou não tem, né? Que aí aumenta essa permeabilidade do poluente dentro do trem, né? Então, existem inúmeros fatores, até é difícil quantificar, né, o quanto cada um desses fatores afetam a qualidade do ar dentro do metrô. É uma das coisas que eu estou investigando agora, né? Tentar ver o quanto uma janela aberta ali, ou o trem passando por cima ou por baixo, afeta essa qualidade do ar, né? Pelos meus estudos e pelos meus resultados, andar no metrô acima da superfície, né, acaba melhorando essa qualidade do ar. E outra questão também é que, assim, a qualidade do ar no metrô é muito dependente de como que é a ventilação ali da estação, da própria estrutura ali da subterrânea ou não do metrô, né? Como que acontece essa ventilação? Esse assunto está sendo muito discutido hoje em dia por causa do Covid, né? Porque existem muitos estudos que correlacionam, né, a poluição com essa disseminação do vírus, né? As pessoas têm medo de andar em locais fechados, né? E com razão, porque essa ventilação é totalmente dependente de alguma coisa mecânica. E pelas minhas medidas, dá para ver que as concentrações, como elas estão maiores ali, indica que, de alguma forma, aquilo está acumulando ali dentro, né? Ela não consegue sair. Uma vez que entrou ali dentro, ela fica meio que aprisionada ali dentro, né? Então, é uma questão importante de se pensar em como fazer essa purificação ali melhor do ar dentro dos meios de transporte, né? Eu estava pensando assim que sua pesquisa é super importante e relevante, principalmente porque ela entra de encontro bem forte assim, com a questão social e econômica, porque principalmente o metrô é utilizado por pessoas que têm menos, né, recursos para poder ter um carro. No caso, a maioria das pessoas sempre achou que ficar dentro do carro era melhor, mas mais pela questão da confortabilidade, né? Mas a gente vê também que ali ter um carro ou não também é uma questão que ajuda ali na questão do poluente. Mas olhando aí de forma mais dentro de São Paulo, a gente pode dizer que é uma pesquisa relevante do ponto de vista micro, mas quando a gente olha para um ponto mais macro, assim, quando a gente fala de planeta Terra mesmo, imagina as outras pesquisas e outros pontos relevantes assim que a gente pode entender um pouco melhor sobre o nosso corpo. Entender, tipo, cara, eu indo pegar o metrô, corro algum risco, assim, sabe? De poluição do ar forte. Então, eu acho que, voltando um pouco também no tema de mudanças climáticas, né? Essa questão social, ela está muito apegada a como que a pessoa vai viver, se ela vai viver mais, se ela vai viver menos, porque eu tá todo dia lá dentro de um metrô, dentro de um ônibus afeta, né? A expectativa de vida, por exemplo. E aí também tem relação com a questão econômica. Então, de novo, tá tudo sempre muito conectado, sabe? Como você falou, né? Que eu tinha falado, né, que as concentrações que eu medi foram maiores no metrô, só que quando a gente leva em consideração o tempo que a gente demora em cada meio de transporte, né, o metrô normalmente a gente gasta menos tempo. Então, no fim das contas, andar de metrô não necessariamente é a pior forma de se locomover numa cidade, porque como a gente passa pouco tempo ali, o nosso pulmão acaba não absorvendo tantas partículas ali, como se a gente estivesse andando de ônibus, que demora o dobro, ou às vezes o triplo do tempo, né? Interessante. E aí, outra questão interessante, fazendo esse paralelo com mudanças climáticas, né, é que quando a gente fala de gases de efeito estufa, normalmente a gente está falando de CO2, metano, né, só que esses poluentes que eu medi, por exemplo, no metrô, né, o material particulado fino e o black carbon, eles são outros poluentes, só que eles também têm efeito no clima, apesar deles terem um tempo de vida mais curto, né? Quando a gente fala de gases de efeito estufa, são gases que ficam na nossa atmosfera por anos, né? Décadas às vezes.
E quando a gente fala do material particulado fino, ou do black carbon, e outros poluentes, né, eles são de tempo de vida mais curto, né, ou seja, às vezes eles duram ali minutos, horas, dias no máximo, né, só que eles têm efeitos climáticos, sim, né, eles são um pouco mais difíceis de estimar o quanto, mas eles têm efeitos também, inclusive o material particulado, ele é um precursor de nuvens, por exemplo, né, e nuvem, ela pode ali bloquear a entrada da radiação, né? Então, isso ajuda até no resfriamento da temperatura, né? E dependendo do que essa partícula, essa poluição é feita, né? E tem efeitos tanto de aquecimento, como é o caso do black carbon, por exemplo, né? Por causa da coloração dele, ele contribui muito para o aquecimento. E tem alguns outros componentes do material particulado que têm efeito de resfriamento, né? E isso é muito estudado, porque como varia muito nessa composição, estimar o quanto que isso altera, né? Tanto aquecendo quanto resfriando é muito estudado, principalmente no relatório do IPCC tem diversos capítulos até falando sobre isso, né? Sobre muitos estudos que fazem essa estimação, né, de quanto que contribui. Bom, estamos chegando no fim já do nosso episódio, mas antes de terminar, eu queria falar só um pouquinho sobre alguns outros problemas ambientais, porque a gente fala muito de mudanças climáticas, mas tem muitos problemas que podem não estar diretamente atrelados, mas que existem também relações. Eu vou dar destaque aqui para problemas no descarte de resíduos sólidos. Então, a gente tem hoje uma quantidade muito grande de resíduo orgânico e inorgânico misturado em lixões e aterros. Isso também libera emissões de gases de efeito estufa. A gente tem muito lixo nos oceanos. Isso, assim como as mudanças climáticas, destrói ecossistemas, desregula a biosfera. A gente tem o problema da superpopulação, que pode não parecer um problema ambiental, mas o impacto que essa população vai gerar no ambiente precisa ser considerado. Então, quando para a gente pensar em soluções para as mudanças climáticas, a gente precisa pensar em soluções para para todos os problemas ambientais que a gente enfrenta hoje. Então, para finalizar, queria pedir as considerações finais de todo mundo. Primeiramente, Verônica. Eu acho que isso que você falou é muito importante, né? A gente precisa saber como construir um lugar seguro e justo para a humanidade, né? Usando ali tanto a água, quanto a alimentação, quanto saúde, quanto educação, né? Só que respeitar também o que o planeta tem a nos oferecer, né? Em questão de recursos naturais. Acho que esse é o nosso maior desafio, né? Como respeitar as nossas necessidades, não só de um país, mas de um mundo todo, né? É necessário, Débora? né? Oi, desculpa. Mas é necessário, principalmente, a gente pensar no nosso meio, porque é o que eu tinha falado no episódio piloto, se cada um fizer a sua parte no seu meio, ali conversando sobre esse assunto com outras pessoas, principalmente pessoas que não têm informação, se a gente se conscientizar outras pessoas e fazer a sua parte, sabe? Se todo mundo fizesse a sua parte, a gente ia estar muito melhor, assim, e isso é um fato, não tem nem o que refutar, sabe? Eu acho que é incrível a gente pensar que a nossa parte faz toda a diferença. Então, sobre as questões do lixo, porque tem até um Instagram de uns amigos, eu vou divulgar aqui, né? O Instagram dos nossos amigos também, que falam sobre isso, né? Tipo, jogar lá fora, mas jogar para onde, né? Não existe lá fora. E
E é interessante a gente falar sobre isso porque se a gente não fizer agora, isso não vai mudar tão cedo. E se a gente não conscientizar as pessoas agora, as coisas só tendem a piorar. Então, vamos fazer a nossa parte. Eu aqui, antes de tudo, quero agradecer super a Verônica por ter participado com a gente, porque eu acho a pesquisa dela incrível, e eu acho que é de extrema importância a gente valorizar o cientista no Brasil, para que a gente consiga ter mais estudos e levar isso mais a sério, levar o estudante a sério, levar as pesquisas a sério. Investir em educação é a melhor forma de mudar o que a gente precisa ser, o que precisa ser mudado, né? É a melhor forma da gente melhorar como planeta no geral. A gente tem que melhorar, não tem como. Se a gente não melhorar, a gente não vai conseguir viver daqui a um tempo. Então, desculpa, me estendi, mas é isso. Letícia? Da minha parte, basicamente, é o tema, né, do capítulo, causas e consequências. Então, o que a gente faz realmente tem consequências, e consequências fortes, tanto ali na questão biológica, como na questão social, econômica. Então, olhar e ter um olhar atento, mais preocupante, ter uma preocupação, sabe, com esse tema é super relevante, fazer pesquisas e ver que o que está acontecendo não tem volta é super importante. Daí eu acho que linka muito com o episódio que a gente vai ter na próxima semana, provavelmente, que é sobre o negacionismo. Então, porque eu tenho que acreditar que as mudanças climáticas realmente existem, sabe? E não é uma frase que eu acabei de falar, né? Tem que acreditar. Veja por provas e pesquisas de que realmente as mudanças climáticas estão aí, estamos num ponto irreversível da história do planeta inteiro, e hoje, amanhã e sempre, eu vou ter sempre que ter um olhar atento para isso, sabe? Então, basicamente, as minhas considerações é essa, olhar para crer e ter um olhar, eu gostei muito da palavra que a Deb usou, ter empatia, porque é a empatia pelo outro que faz você ter curiosidade, tentar entender e melhorar as coisas. Isso que a Letícia falou, né, que a gente está num ponto que está irreversível, então eu acho importante a gente, enquanto cientista e como sociedade, a gente pensar em como que a gente consegue nos proteger ou minimizar esses efeitos das mudanças climáticas nas nossas vidas, né? Eu acho que, já que a gente chegou nesse ponto irreversível, a gente precisa se adaptar a essa nossa nova realidade, né? Então, existem muitos estudos que estão vendo ali o que a gente precisa fazer agora, né? Que a temperatura já aumentou 1 grau, né? E pode aumentar mais. O que nós precisamos fazer hoje para proteger não só a nossa espécie, quanto toda a biodiversidade do planeta, né? E eu também queria aproveitar e agradecer muito o convite novamente. Nosso papo foi muito gostoso. E queria desejar muito sucesso aí no podcast de vocês. Com certeza vou acompanhar todos os episódios, viu? Parabéns. Muito obrigado. Ficamos por aqui, então. No próximo episódio, vamos falar sobre negacionismo e desinformação, um assunto muito relevante, muito importante na atualidade, como ele se relaciona com mudanças climáticas e por que podemos confiar na ciência. Então, ficamos por aqui, sente o clima e até a próxima. Até! Até a próxima, pessoal. Obrigada.